Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Sistemas Distribuídos. Vamos começar? Na aula de hoje a gente vai falar sobre coordenação dinâmica em sistemas distribuídos. Vamos falar sobre a eleição de líder e ver dois algoritmos para a eleição de líder, o algoritmo do valentão e o algoritmo em anel. Então vamos começar motivando a necessidade de ter um coordenador em sistemas distribuídos. A gente viu que vários sistemas distribuídos precisam de um coordenador, de um processo que faz uma função específica para que o sistema distribuído possa operar bem. Então, o algoritmo de Berkeley para a sincronização de relógios tem um servidor do tempo, a gente viu isso aqui. O algoritmo de exclusão mútua centralizada requer um coordenador, e o tracker no BitTorrent faz o papel de um coordenador daquele swarm, daquele torrent. E, em muitos casos, esse coordenador é determinado a priori, de maneira fixa. E isso é muito ruim, porque isso então leva a nós termos um sistema distribuído com um ponto único de falha, que é o coordenador. Se ele falhar, o sistema vai parar. Isso faz com que o sistema também seja muito inflexível, porque eu gostaria de poder ter a possibilidade de trocar esse coordenador. Então surge a pergunta, como é que a gente constrói sistemas distribuídos mais robustos, que tenham um coordenador e que possam não ter esse problema de ser um único ponto de falha. Então a resposta para essa pergunta é o que a gente chama de coordenação dinâmica. A ideia aqui é determinar o coordenador dinamicamente. A escolha de quem é o coordenador do sistema distribuído faz parte do próprio sistema distribuído. A arquitetura, nesse caso, com o coordenador, vai deixar de ser completamente centralizada, porque o coordenador pode ser escolhido dinamicamente. É claro que o papel do coordenador tem que ser realizado, pode ser realizado por qualquer outro processo, ou por alguns outros processos do sistema, para que esse papel possa ser acumulado por um processo dinamicamente. Então surge o problema de como é que eu determino o coordenador. Então, o que a gente vai ver é algoritmos para escolher esse coordenador, e esses algoritmos são chamados de algoritmos para eleição de líder. Então, na aula de hoje, líder e coordenador são sinônimos. Esse algoritmo é um algoritmo distribuído que vai rodar entre todos os participantes do sistema distribuído e vai determinar quem é o novo líder, quem é o novo coordenador. É claro que todos os processos precisam participar dessa eleição para determinar quem é o novo líder do sistema. Então a ideia aqui é bem simples, é escolher um único processo atualmente no sistema para ser o líder, para ser o coordenador. E é claro que todos os processos do sistema precisam concordar com essa escolha. Esse líder tem que ser único para o meu sistema distribuído. A gente vai assumir que os processos podem detectar a ausência ou a falha do atual líder, para poder começar a rodar esse algoritmo, E vamos assumir também que todos os processos possuem um único identificador, um número que ele tem, que é único no sistema. Então a ideia aqui é que o líder pode ser o processo que possui o maior identificador. Repara que só um processo vai possuir o maior identificador, então por que não esse ser o líder? Esse critério é apenas um critério nosso aqui para determinar a unicidade nesse sistema. Okay? Então, como é que eu determino o líder? Tudo bem que vai ser o processo de maior ID, mas como é que a gente escolhe e determina ele entre todos os participantes do sistema distribuído? Então vamos ver aqui um algoritmo para a eleição de líder, a primeira versão. Então a ideia seria a seguinte, eu tenho um sistema distribuído em operação, algum processo do sistema distribuído detecta a ausência do líder, a ausência do coordenador, e envia então uma mensagem de eleição com o seu identificador para todos os processos. Um processo, ao receber a mensagem de eleição pela primeira vez, ou a detectar a ausência do líder, vai enviar a ele uma mensagem de eleição com o seu ID para todos os outros processos. Então, ao receber a mensagem de todos os processos do sistema, a mensagem de eleição, um processo fica sabendo dos identificadores de todo mundo. Então, o processo com maior ID,
ele vai enviar então uma mensagem final de coordenador para todos, reafirmando que ele é o novo coordenador. Então repara que o problema nosso aqui, que nós temos que resolver, é que os processos não conhecem os identificadores de todos os processos, que estão operacionais naquele momento. Então o algoritmo permite com que todo processo, esse algoritmo, conheça o identificador de todo outro processo. E aí o processo que tem o maior identificador se declara coordenador, se declara líder, mandando uma mensagem para todo mundo para confirmar isso. Bom, um problema com esse algoritmo é que um sistema que tenha N processos operacionais vai demandar N ao quadrado mais N mensagens para rodar essa eleição. N ao quadrado porque todo processo operacional tem que mandar mensagem com seu ID para todo mundo. Então, cada processo vai gerar pelo menos N mensagens. E aí, no final, o coordenador tem que mandar essa mensagem de coordenador, o processo que venceu a eleição, tem que mandar essa mensagem de coordenador para todos os outros processos. Então, será que a gente pode ser mais eficiente aqui? Será que a gente consegue eleger um líder utilizando menos do que N ao quadrado mensagens? E a resposta é sim. Então, vamos ver um algoritmo que permite a gente fazer isso. É o algoritmo do valentão, traduzido do inglês, Bully Algorithm. Foi proposto em 1932 por Garcia Molina, um pesquisador, e para esse algoritmo funcionar, a gente precisa assumir que a rede é confiável e que ela é FIFO. Além disso, eu vou ter 3 tipos de mensagem nesse algoritmo. A mensagem de eleição, uma mensagem de OK, de confirmação, e uma mensagem de coordenador. Então, um processo P, ao detectar a falha do líder, inicia uma eleição. E ele faz isso visando substituir o atual líder. Então, para iniciar uma eleição, o que ele faz é enviar uma mensagem de eleição com o seu identificador para todos os processos. E aí, se ele não receber nenhuma resposta de volta, esse processo P envia uma mensagem de coordenador para todos os processos, informando que ele é o novo coordenador do sistema distribuído. Bom, se ele receber uma mensagem OK de ao menos um processo, ele desiste de ser o coordenador. Agora vamos ver o que acontece com um processo que recebe uma mensagem de eleição. Então, um processo Q que receba uma mensagem de eleição, ele vai fazer o seguinte: se o identificador dele for menor do identificador que ele recebeu nessa mensagem, ele não faz nada. Se o identificador dele for maior, então o número dele é maior do que ele recebeu, ele vai enviar uma mensagem de OK para esse processo P e vai ele iniciar então uma eleição, fazendo o papel de P. Ele vai declarar uma eleição, mandando mensagem de eleição para todos os processos. Muito bom. Repare que esse algoritmo eventualmente termina, a eleição eventualmente termina, pois algum processo possui o maior identificador e quando ele inicia uma eleição, nenhum processo responde para ele, então ele se declara eventualmente o coordenador do sistema distribuído. E aí a ideia aqui do algoritmo é justamente essa. Então vamos ver aqui um exemplo do algoritmo em ação. Eu tenho aqui um exemplo com vários processos, esses números representam os identificadores, e aí o processo 7 era o líder, e ele falhou, e quem primeiro detectou ele, a falha dele, foi o processo 4. Então 4 manda a mensagem de eleição para todos os processos do sistema. Okay? Não está ilustrado aqui, nem todas as mensagens que o sistema transmite, envia, estão ilustradas no exemplo, ok? Então, em particular, a mensagem de eleição vai para todo mundo. E repara que o vértice 1 recebe essa mensagem de eleição, o processo do identificador 1 recebe a mensagem de eleição e ele não responde para o 4, porque o identificador dele é menor do que 4. Em compensação, os processos com o identificador 5 e 6 vão responder com mensagem de OK para o processo 4, porque o identificador deles é maior do que 4. E aí, 4, então, nesse momento, ele desiste da eleição, porque ele sabe que ele não vai ser o coordenador. Então, 5 vai iniciar uma eleição, mandando mensagem de eleição para todo mundo. Tá? E 6 também vai fazer isso. Repara que 6, ao receber a mensagem de eleição de 5, vai mandar um OK para 5, porque o identificador dele é maior. Tá?
E repare que quando 6 declara eleição, mandando mensagem de eleição para todo mundo, ninguém responde para 6, porque o identificador dele é o maior no sistema. Então, eventualmente, 6 se declara coordenador, mandando uma mensagem para todo mundo, informando que ele é o novo líder desse sistema distribuído. Então é assim que funciona esse algoritmo. Agora, uma coisa muito importante, como a gente já falou aqui, né, é quantas mensagens que vão ser enviadas por esse algoritmo. Repare que o nosso algoritmo versão 1, né, ele tinha um custo em mensagens de n ao quadrado. Então aqui, o custo de mensagem desse algoritmo vai depender de quem inicia a eleição. No pior caso, se o processo de menor identificador iniciar a eleição, isso vai induzir n ao quadrado mensagens, porque todo mundo vai responder com ok e todo mundo vai declarar uma eleição. Então eu vou ter n ao quadrado mensagens de eleição rodando aqui no sistema nesse pior caso. Mas, no melhor caso, eu vou ter ele quando o processo de maior identificador iniciar a eleição. Porque nesse caso, né, quando ele inicia a eleição, ele vai mandar uma mensagem de eleição para todo mundo, ninguém responde para ele, ele se declara então coordenador, avisando a todo mundo, então eu tenho um custo aqui de θ de n mensagens. Então repare que existe uma grande diferença entre o pior caso e o melhor caso, e o melhor caso é linear, né, no número de processos operacionais no sistema distribuído. Então você pode estar pensando, como é que eu tento evitar o pior caso? Né? Como é que eu tento evitar que o processo de menor ID inicie uma eleição? Então, uma ideia aqui é eu retardar o início da nova eleição em processos que têm um ID pequeno. Você pode não conhecer todos os IDs da rede, mas você pode saber que o seu ID é pequeno relativo aos demais. Então, após detectar uma falha do líder, eu posso atrasar a declaração de uma nova eleição. Ou, após receber um identificador de uma mensagem de eleição de um processo com ID ainda menor do que o meu, em vez de eu imediatamente declarar uma nova eleição, eu posso esperar um pouco. Então, esses retardos vão tentar induzir o sistema distribuído a declarar eleições por processos que tenham identificadores maiores, diminuindo, então, o número de mensagens que o algoritmo precisa para executar. Vamos ver, então, um outro algoritmo, que é a ideia de eleição em anel. Aqui a ideia vai ser organizar os processos do meu sistema distribuído em rede, formando um anel lógico entre eles. E a gente já viu esse filme antes, né? Processos de um sistema distribuído se organizando em anel e se comunicando pelo anel. Então, cada processo no anel vai estar conectado ao seu sucessor e ao predecessor, e esse anel lógico é apenas para fins da eleição, é apenas para o algoritmo de eleição de líder, não é necessariamente a arquitetura do sistema distribuído. E aí eu vou ter dois tipos de mensagem nesse algoritmo, a mensagem de eleição e a mensagem de coordenador. E o algoritmo funciona da seguinte maneira: um processo P que detecta a falha do coordenador inicia uma eleição. Ele faz isso enviando uma mensagem de eleição com o seu identificador ao próximo processo operacional no anel. Ao receber essa mensagem então vai circular pelo anel e então vai chegar ao processo P de novo. Então, quando essa mensagem chegar ao processo P, ela vai ter o identificador de todos os processos do anel, e aquele identificador que é o maior vai ser declarado líder pelo processo P. P, então, vai enviar uma mensagem de coordenador pelo anel para que todos fiquem sabendo do novo coordenador. Então, repara que um processo Q que recebe uma mensagem de eleição, eu estou no anel, eu recebo uma mensagem de eleição, o que eu vou fazer? Eu vou basicamente adicionar o meu identificador nessa mensagem e enviar a mensagem para o próximo processo operacional. Então, a mensagem que P iniciou vai circular o anel coletando os identificadores de todos os processos até ela chegar de volta a P. Então, aqui um exemplo com alguns processos dessa eleição em anel. Então, aqui nesse meu exemplo, 2 foi o processo que identificou a falha do líder. O líder aqui era o processo número 7. Então, ele começa uma mensagem de eleição mandando o identificador dele para o próximo processo operacional, que
que é o 3. 3, então, recebe isso e coloca nessa mensagem o seu próprio identificador, e manda isso para 4, que manda para 5, que manda para 6. Repara que em 6, né, ele tenta mandar isso para 7, mas 7 está não operacional, né, falhou. Então ele vai mandar a mensagem para o próximo processo operacional, que é o 0. Então nós estamos assumindo aqui que 6 conhece, né, o sucessor e o sucessor do sucessor no anel. Então repare que a mensagem continua crescendo e eventualmente chega em 2. Então 2 recebe a mensagem com todos os identificadores dos processos operacionais, 6 é o maior, então ele vai mandar uma mensagem de coordenador com o identificador 6 pelo anel, para que todos os processos fiquem sabendo que 6 é o novo coordenador do sistema distribuído. Muito bom. Então, quantas mensagens esse algoritmo precisa mandar por cada rodada, né, por cada eleição de líder? E aí, de novo, aqui a resposta depende de quantos processos iniciam uma eleição. Os processos podem detectar, né, a falha do líder de maneira simultânea, é uma condição de corrida aí, né, e podem declarar o início de uma eleição. No melhor caso, apenas um processo inicia uma eleição. E aí, nesse caso, eu vou ter que dar 2 voltas no anel, uma mensagem de eleição, que vai coletar o identificador de todo mundo, e depois uma mensagem de coordenador, que vai avisar todo mundo quem é o novo coordenador. Então, eu vou precisar de 2N mensagens. No pior caso, todos os processos iniciam uma eleição, então eu vou ter N vezes, né, o melhor caso, dando origem a 2 vezes N ao quadrado mensagens, que é algo bastante ruim, bastante maior do que o melhor caso. Então, quais são aqui algumas ideias para evitar o pior caso? A primeira ideia é você nunca iniciar uma eleição quando você está participando de uma. Então, se chegou em mim uma mensagem de eleição declarada por algum processo, eu espero, né, essa eleição terminar para, em vez de declarar o início de uma eleição. A outra ideia é atrasar também o início de uma eleição quando eu detecto a falha do líder. Posso escolher um número de forma aleatória e atrasar o início da eleição na expectativa de que outro processo também detecta isso e evite a concorrência, a condição de corrida com esse outro processo que detectou também a falha do líder. Uma coisa importante nesse algoritmo é que o tamanho da mensagem de eleição não é constante. Conforme a mensagem de eleição vai andando pelo anel, ela vai coletando os identificadores, então ela vai crescendo. Em particular, no final, né, quando a mensagem retorna ao vértice que declarou a eleição, ela tem um total de N identificadores dentro dela. Então esse é um outro aspecto da complexidade, que é o tamanho das mensagens, quantos bytes ela possui, e nesse algoritmo esse número de bytes nas mensagens está crescendo. Vamos falar um pouquinho de propriedades desse algoritmo. O que acontece se 2 ou mais processos iniciam uma eleição? Né? Isso pode acontecer, posso ter uma condição de corrida na detecção da falha do líder, né? Mas o que vai acontecer é que essas 2 ou mais eleições vão rodar de maneira independente no meu sistema distribuído e vão produzir o mesmo resultado. Então isso não afeta a corretude do algoritmo. O coordenador que cada processo que declarou a eleição vai produzir vai ser o mesmo. O que acontece se a rede não for FIFO? Bom, nesse caso aqui, eu posso ter troca de ordem entre 2 eleições, por exemplo, só que isso também não afeta a corretude do algoritmo. Então, esse algoritmo aqui, ele não demanda que a rede tenha essa propriedade de FIFO. A rede pode trocar as mensagens de ordem, que isso não vai ser um problema. Por último, né, o que acontece se o processo que iniciou a eleição falhar? Então, aquele processo P que inicia a eleição, e o que acontece se ele falhar? Eventualmente, o que vai acontecer é que uma nova eleição vai ser iniciada, porque o coordenador vai precisar ser substituído, e se o processo P que falhou, se o processo P que iniciou uma eleição falhar, ele não vai declarar, né, um novo coordenador, então alguém vai ter que iniciar uma nova eleição. E uma outra pergunta, o que acontece se o processo que ganhou a eleição falhar? Então, um processo
de maior identificador, ele é comunicado, né, que ele ganhou a eleição, mas ele falha nesse momento. Novamente, né, a gente vai ter uma nova eleição, porque o sistema vai ficar sem coordenador, alguns processos vão perceber isso e vão declarar, então, uma nova eleição. Então, isso são características que atestam a robustez desse algoritmo, né? A gente quer construir algoritmos distribuídos que consigam operar mediante falhas, mediante condições de corrida. Então, esse algoritmo Yanel tem essas propriedades que conferem a ele uma certa robustez, uma certa habilidade de trabalhar mediante falhas. Bom, é basicamente tudo isso que eu tinha para falar para a aula de hoje. A gente se vê aqui na próxima aula gravada ou no nosso encontro síncrono. Até lá, pessoal!